Semana agora, a gente está na semana da prevenção da gestação em adolescente, né? Um problema sério de saúde. Nós temos muitas adolescentes que engravidam precocemente. Para vocês terem ideia, nós temos paciente no nosso ambulatório de 11, 12 anos de idade que engravidam. Para vocês terem ideia, no Brasil, 68 em cada 1000 adolescentes de 15 a 19 anos engravidam. Então é um número alarmante, muda todo o curso dessa pessoa, né, da vida dessa adolescente, da família da adolescente. Então isso é muito importante, a gente tem que ter um cuidado todo especial com as nossas adolescentes. Claro que a gente tem que ter um cuidado também com as doenças, é lógico. Lembrar que antes de começar a ter relação sexual, essa adolescente tem que vacinar contra o HPV, né? Nós temos nos nossos postos de saúde a vacina quadrivalente, são 2 doses, a gente tem que vacinar todas as nossas adolescentes contra o HPV, certo? E os pais sempre ficam em dúvida quando começar, então, a levar a filha no ginecologista, quando começar a falar sobre isso com a adolescente. Hoje, cada dia mais, precocemente, elas iniciam a atividade sexual, né? Então, assim, temos que evitar a gravidez precoce. Como isso? Com informações. Temos que levar essas informações para os colégios, temos que levar essas informações para dentro das nossas casas. Temos vários métodos para evitar uma gravidez indesejada. Vale ressaltar, eu acho que sempre é bom lembrar, que os melhores métodos para adolescente, ao meu ver, sempre são os de barreira, né? Uma vez que elas não têm uma relação estável. Essa adolescente geralmente não é casada, ela namora um hoje, namora outro amanhã. E hoje a libertinagem é muito grande. Ela namora um rapaz hoje que amanhã está namorando a amiga, né? Ou simultaneamente. Então os métodos de barreira são os mais importantes para as nossas adolescentes. Lembrar das camisinhas, nós temos as camisinhas feminina, masculina, né? Nós temos os diafragmas, nós temos a camisinha é a mais importante e nós temos ela gratuita em todos os postos de saúde, vale a pena ressaltar isso. O risco de engravidar usando uma camisinha gira em torno de 5%. Ele é maior do que o uso de um anticoncepcional hormonal, mas é o mais efetivo para a nossa adolescente, uma vez que ele evita as nossas doenças sexualmente transmissíveis, certo? A paciente, para deixar de usar uma camisinha, um método de barreira, tem que ter um relacionamento estável. E isso hoje é muito difícil de ser, qualquer relacionamento é difícil de ser classificado como um relacionamento estável, né? A libertinagem hoje é muito grande. Então eu já vi pessoas com 60 anos, com 40 anos de casado, pegar HIV do marido. Então isso é muito complicado. Mas nós temos vários métodos anticoncepcionais. Vamos falar de alguns aqui para vocês. O método de barreira a gente já falou. Nós temos os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos. O dispositivo intrauterino, eles podem ser com hormônio ou sem hormônio. O com hormônio, eles são um pouco melhores, né, para quem pode usar hormônio, porque eles oferecem uma proteção um pouco melhor. O risco de gravidez é menor. O DIU sem hormônio, para quem tem os contras, né, as contraindicações para o hormônio, ele é melhor, mas o risco de gravidez também é maior. O risco num DIU com hormônio é em torno de 0,1%. No DIU sem hormônio é em torno de 0,3%. Só que o DIU também tem seus contras.
ele é difícil de ser colocado na paciente nulípara, né? Na paciente, o que é a paciente nulípara? Que nunca teve filhos. A paciente que nunca teve filhos não é a contraindicação absoluta, mas o colo do útero é extremamente fechado e é difícil a colocação desse DIU. É fácil fazer um falso trajeto e ter uma complicação. Fora que as pacientes que não têm uma relação estável, um relacionamento estável, a chance dela ter uma doença inflamatória pélvica com o DIU é maior. Então, assim, o DIU tem as suas complicações. Claro que tem a facilidade com o DIU de você não precisar tomar sua pílula anticoncepcional todo dia, né, diariamente. Isso é uma facilidade. Agora, o DIU sem hormônio também, vale ressaltar que pela reação inflamatória que ele faz e pela ausência de hormônio, a paciente geralmente tem um aumento do fluxo menstrual, que é o comum de acontecer com esse DIU. Nós temos também os implantes. O implante que é colocado na face interna do braço. Esse implante, ele é muito bom, ele libera os hormônios, o hormônio, né, uma progesterona, só que a maioria das pacientes, não a maioria, mas em torno de 30% das pacientes, vão ter sangramentos irregulares. Então, a maioria das pacientes que colocam querem tirar esse implante, porque o sangramento irregular é uma realidade desse hormônio, desse implante. Claro que, mesmo ela sangrando de forma irregular, elas podem usar. O grande número, a maioria das pacientes usam com certeza os anticoncepcionais orais, são os mais difundidos, são os que nós temos a maioria das combinações, né? São os que dão mais liberdade para a paciente. Os anticoncepcionais orais, nós temos várias formulações, que aí você vai conversar com calma com o seu ginecologista, mas nós temos vários tipos de anticoncepcional. A maioria deles são combinados de estrogênio e progesterona, mas existem os que são só de progesterona, que a gente usa também bastante no pós-parto, certo? Porque a mulher que está amamentando não deve usar estrogênio, certo? E os anticoncepcionais orais, eles podem ser usados de forma contínua ou com intervalos, com pausas. Nós temos várias formas de usá-los. Nós temos esquemas de 21 dias e para 7, nós temos esquemas de 24 e para 4 dias, nós temos esquemas, hoje em dia, de 3 meses e para 4 dias, nós temos esquemas de 120 comprimidos, são 4 meses e para 4 dias. Aí a paciente vai ter que ir vendo qual que ela se adapta de forma melhor. Ela e o seu médico vão ter que ir estudando, analisando qual que é o melhor para ela, tá certo? Nós temos também, para quem tem muita intolerância gástrica, tem muitas náuseas, nós temos outras formas de anticoncepcionais. Nós temos, por exemplo, o anel vaginal. O anel vaginal, ele é um anticoncepcional combinado, quase igual a uma pílula oral combinada. Ele tem estrogênio e tem progesterona. Só que ele é um anel que é colocado dentro da vagina. O paciente vai pegar o anel, vai dobrá-lo e vai colocar no interior da vagina. Vai ficar 3 semanas com o anel, 1 semana sem. 3 semanas com, 1 sem. O esquema também, ela vai conversar com o médico dela e ela vai ver que vai colocar primeiramente, a primeira vez que ela for colocar todo o anticoncepcional, geralmente a gente começa no primeiro dia da próxima menstruação. E aí depois, então, ela vai ficar 3 semanas com e 1 sem, para ela menstruar. São muito eficazes também. O anel, o risco é igual ao de um anticoncepcional oral, em torno de 0,5% de risco.
O anel vaginal, uma coisa que ele pode dar, não é que ele costume dar, mas pode dar um pouco, ele pode dar um pouquinho de corrimento. A paciente pode sentir que tem um pouquinho a mais de corrimento. E uma coisa que a gente sempre fala para a paciente, não comentar com o parceiro que ela está usando o anel. Quando ela comenta, ele fala que incomoda, mas não incomoda. Na maioria das vezes, não incomoda.